Oi gente, tudo bem com vocês? Então, essa semana me perguntaram aqui no Instagram o que me motivou a fazer o meu canal aqui no YouTube, o canal do Holder. E eu respondi aqui, basicamente, que foi ajudar as pessoas a atingirem independência financeira, porque renda passiva é igual a liberdade. Então resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para falar um pouco sobre o que é renda passiva e como você vai atingir a sua liberdade financeira através da renda passiva, principalmente para quem é novo aqui no canal e para quem ainda não está familiarizado com investimentos. No meu Instagram também eu vejo que algumas pessoas ficam perdidas porque chega muita gente de paraquedas sem nem saber o que é investimento, e eu falo bastante sobre ações lá no Instagram também, e aqui no canal também eu foco basicamente em ações. Só que nada adianta você aprender a investir em ações se você não tiver a mentalidade de longo prazo para acumular patrimônio e valor e conseguir gerar renda passiva através dos seus investimentos. Então, vamos falar aqui um pouco sobre isso. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários, e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e clica também no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. E a gente já vai falar aqui um pouco sobre cada uma das principais alternativas de investimento para você conseguir acumular patrimônio em valor e patrimônio que te gere renda passiva, mas é importante a gente falar sobre toda essa filosofia de você conseguir viver de renda passiva, né? Dinheiro, obviamente, não compra felicidade, as principais coisas da vida não podem ser compradas com dinheiro, mas quando você tem um patrimônio em bons investimentos, patrimônio que te gera renda passiva, você consegue ter tempo e liberdade para fazer as coisas que mais te deixam feliz na sua vida, seja praticar o seu hobby preferido, praticar o seu esporte, poder viajar a hora que você quiser, poder passar mais tempo com a sua família. Então é isso que a gente busca quando a gente fala de renda passiva, e foi por isso que eu criei esse canal aqui no YouTube, para conseguir passar o máximo da minha experiência como investidor e ajudar o máximo de pessoas possível a atingir a sua independência financeira. E antes da gente falar aqui sobre os investimentos específicos que vão te gerar renda passiva para você se tornar independente financeiramente ao longo do tempo, é também importante a gente entender como que essa renda passiva ela é construída. Então a renda passiva ela é construída a partir da sua renda ativa. E o que é a sua renda ativa? É toda a renda que é proveniente do seu trabalho e da sua profissão. Então não tenha dúvidas que o que vai te enriquecer no longo prazo é você trabalhar o quanto mais você conseguir, preferencialmente naquilo que você gosta, e você conseguir juntar patrimônio que te gere renda passiva ao longo do tempo. Então o fator número 1 é trabalho, então focar sempre em você, focar sempre em aprimorar as suas habilidades específicas no seu negócio ou na sua profissão. Então investir em cursos, investir em livros, investir em treinamentos e se tornar um profissional cada vez melhor para você ganhar cada vez mais e conseguir poupar cada vez mais parte dessa renda ativa para a sua carteira de renda passiva, para você receber essa renda passiva todos os meses do seu investimento junto com o seu trabalho. E o que é legal de todo esse processo de investimento e de acúmulo de renda em patrimônio é que desde o primeiro aporte, ou seja, desde o primeiro investimento que você faz, você já começa a receber uma renda passiva, nem que seja muito pequena. Então, mesmo que você não tenha nenhum patrimônio, o segundo fator mais importante que vai determinar o quanto que você vai conseguir de renda passiva e o quão cedo você vai conseguir atingir essa renda passiva é o tempo. Ou seja, quanto antes você começar a investir, melhor. E isso independe da sua idade. Obviamente, quanto mais novo você for, melhor, mas a hora certa de começar a investir em ativos que vão gerar renda é hoje. Então você precisa começar agora, independente da sua idade, porque você já vai ver os resultados logo no primeiro mês com uma pequena renda passiva que vai entrar ali na sua conta logo no começo. Enfim, o terceiro fator que vai te enriquecer ao longo do tempo são os seus investimentos, ou seja, aonde que você vai alocar essa renda passiva. Então, provavelmente você conhece muita gente que tem independência financeira, ou você conhece pelo menos alguém que tem independência financeira, que sempre colocou os investimentos em renda fixa, sempre deixou os investimentos ali no banco e nunca teve nenhum tipo de apetite para investimentos que tenham um pouco mais de risco. Muitas vezes por mais desconhecimento do que realmente o apetite ao risco. Então, investir em ativos de renda variável não são uma opção necessária para você conseguir atingir a sua independência financeira, mas os ativos de renda variável são uma excelente ferramenta para te ajudarem nesse processo de construção do patrimônio, porque eles são ativos que rendem mais no longo prazo. E o que também é bem interessante em relação a esse assunto é que você precisa formar esse mindset,
né? Você precisa trabalhar, você precisa poupar e você precisa investir todos os meses. Quando você entra nesse looping de trabalhar, poupar e investir, trabalhar, poupar e investir, cada mês você vai conseguir investir mais, porque os seus rendimentos que você já começou a acumular, eles já te geram uma renda passiva logo de cara, logo no começo. Então todos os meses você vai aportar cada vez mais, porque você vai poupar e você vai ter uma renda passiva, e aí você vai investir. Quando você investe, o seu retorno ele é maior no próximo mês, então você vai trabalhar, vai poupar mais, vai investir mais, então o seu retorno do próximo mês já é maior do que o mês anterior. Então você vai criando uma bola de neve em direção à sua independência financeira quando você entra nesse mindset de trabalhar, poupar e investir todos os meses. E antes de a gente falar aqui dos investimentos, eu gostaria de frisar que você não precisa de ter patrimônio nenhum para começar a investir. Muita gente acha que você precisa de muito dinheiro para começar a investir, quando na verdade você pode começar com qualquer quantia. Você pode começar com R$10, você pode começar com R$100, com R$1.000, com R$50.000 ou com R$500.000 ou qualquer valor que seja. Não existe valor mínimo e nem valor máximo para você começar a investir nos ativos que eu vou falar aqui agora. Então vamos lá, o primeiro investimento seria o investimento mais tradicional do brasileiro, que é a renda fixa. A melhor opção para você investir em renda fixa é através dos títulos públicos, são os títulos da dívida do Tesouro aqui do Brasil, que nada mais são do que dívidas do governo, né? Você está emprestando dinheiro para o governo a um juros pré-estabelecido. E basicamente os principais ativos para você investir no longo prazo são os Tesouro IPCA+, que são títulos públicos que vão te pagar uma taxa combinada mais a inflação de um período. Hoje os títulos públicos IPCA+ estão pagando algo em torno entre 4% e 5% ao ano, mais a inflação que é medida pelo IPCA. Você também pode investir no Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai te render 100% da taxa Selic, que hoje é 6,5% ao ano. O Tesouro Selic ele é um título de renda fixa que as pessoas estão mais acostumadas porque o investimento só sobe, né? Todos os dias o seu título vai render um pouco mais do que o dia anterior e ele vai estar sempre subindo, que é normalmente a aplicação mais tradicional que o brasileiro conhece, que é quando você investe no CDB do banco, quando você investe na poupança, quando você investe em títulos de renda fixa. Normalmente, quem não está familiarizado com investimentos, normalmente investe em títulos que rendem de uma forma parecida com o Tesouro Selic, que a gente chama tecnicamente de pós-fixado, que é um título que normalmente ele sobe um pouquinho todos os dias. Os Tesouro IPCA, eles são títulos que apresentam uma certa volatilidade, mas caso você leve eles até o vencimento, que é a data onde o governo te paga o valor que você investiu de volta, você vai ter exatamente aquela rentabilidade que você contratou. E dentro dos Tesouros IPCA, a gente tem dois tipos de Tesouro IPCA. Os que pagam juros semestralmente, ou seja, semestralmente você recebe um depósito na sua conta, que são os juros desse rendimento, e a gente tem o Tesouro IPCA+, sem o cupom de juros, né? O Tesouro IPCA+, que são os títulos que você só recebe lá na data do vencimento que o título vence. Pois bem, na renda variável a gente tem dois principais tipos de ativos e o primeiro deles são os fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários eles têm um grau a mais de risco do que os títulos públicos e apresentam um grau de risco a menos do que as ações, apesar dos fundos imobiliários serem renda variável. E bom, os fundos imobiliários eles são cotas de fundos que são negociadas na bolsa de valores. Eles são fundos que a gente chama de fundos fechados, que são fundos diferentes desses fundos que tem no seu banco como alternativa de investimento, porque eles são fundos que possuem ativos que não têm liquidez, que não tem um valor de liquidação muito rápido para você ficar botando dinheiro no fundo e tirando dinheiro no fundo. Então esses fundos têm cotas negociadas na bolsa de valores e você simplesmente compra e vende cotas de outras pessoas para você conseguir adquirir esse investimento. E os fundos imobiliários eles têm vários imóveis dentro deles e esses imóveis pagam aluguéis para os detentores das cotas mensalmente. Então você vai comprar a cota de um fundo imobiliário e você vai receber o aluguel mensalmente. O interessante do fundo imobiliário é que as cotas custam, dependendo do fundo, algo em torno de R$100, então a maioria dos fundos tem suas cotas ali entre R$50 e R$200, as cotas não costumam variar muito mais do que isso, e com valores a partir disso você já consegue comprar essas cotas e receber o aluguel no mês seguinte. Outro fator interessante dos fundos imobiliários é que você está investindo em imóveis, primeiro, com pouco dinheiro, e segundo, em imóveis que você muitas vezes não teria condições de investir na pessoa física, como por exemplo shoppings, como por exemplo galpões logísticos, como por exemplo lajes corporativas, hospitais.
campus de faculdade. Então você tem uma gama de imóveis com uma grande diferenciação em relação aos imóveis que você compra na pessoa física. Então são imóveis de uma qualidade muito maior e de uma escassez maior também no mercado. Então é uma excelente alternativa para quem quer começar a botar o pé na renda variável. Eu pessoalmente, quando comecei a investir em 2009 em renda variável, eu comecei pelos fundos imobiliários. Eu sempre investi em ações ao mesmo tempo, mas eu aportava muito mais em fundos imobiliários porque eles têm muito menos volatilidade, ou seja, as cotas oscilam muito menos no mercado do que das ações, e para quem está começando, ver os seus investimentos variando um pouco pode te ajudar a ter o controle psicológico que você precisa para carregar esses investimentos para o longo prazo. E aqui a última opção de ativo para você acumular patrimônio para te gerar renda são as ações. As pessoas, quando não são familiarizadas com o mercado de ações, ou seja, elas não entendem como que o mercado de ações funciona e elas só escutam o que elas veem no jornal, o que elas veem na TV todos os dias praticamente, na rádio também, a impressão que dá é que o mercado de ações é um lugar que, primeiro, é simplesmente para você especular e você ficar comprando e vendendo ativos ao longo do dia, ao longo das semanas, e que é um ambiente para quem só tem muito dinheiro, ou seja, um investimento que acaba afastando a maioria dos brasileiros. Não é à toa que a gente só tem 0,5% aproximadamente dos brasileiros investindo em ações, que é uma parcela muito baixa de investidores na bolsa. Então também o intuito desse canal é trazer mais investidores para a bolsa de valores, e eu acho que a gente está fazendo isso muito bem, porque a gente acabou inclusive de bater a meta de 40 mil inscritos aqui no canal. Então também aproveitando aqui para agradecer a todos vocês. E caso você não seja inscrito, aproveita aí para clicar e se inscrever. Pois bem, continuando aqui nas ações. Então como que você vai usar as ações para conseguir gerar renda passiva ao longo do tempo? Você vai comprar essas ações e ao longo do tempo você vai receber tanto parte do lucro dessas empresas, porque você está se tornando um acionista da empresa, né? Quando você compra uma ação, você é detentor de uma pequena fatia, normalmente uma fatia bem minúscula da empresa que é negociada na bolsa, mas você é um acionista, ou seja, você tem direito sobre o capital da empresa e você tem direito a receber parte do lucro da empresa ao longo dos anos. E obviamente isso varia de empresa para empresa, tem empresa que distribui mais lucro, tem empresa que distribui menos lucro, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando só sobre isso, mas as ações longo prazo você ganha tanto com a distribuição dos proventos quanto com o crescimento da empresa. Então reparem que tanto os investimentos de renda fixa quanto os investimentos de renda variável, seja as ações ou os fundos imobiliários, a gente não está falando para investir com prazo. Quando você investe nesses ativos, eles já são o seu investimento final. Isso é muito importante você saber, porque eu vejo muita gente querendo entender assim, Fábio, tá bom, eu vou investir aqui em ações, mas depois eu vou investir em quê? Eu vou investir nessas cotas do fundo, mas quando que eu vou vender? Eu vou comprar esse ativo, mas qual que é a melhor hora para vender? Então não existe isso quando a gente fala em acumular patrimônio e valor. Quando a gente fala em acumular patrimônio e valor, é você carregar esses ativos eternamente. Você nunca vai vender eles, você vai continuar com eles sempre na sua carteira, porque eles te geram renda passiva e você vai cada vez comprando mais cotas, mais ações e mais títulos públicos e tendo uma renda passiva cada vez maior. A partir de um certo ponto que você vai simplesmente viver dessa renda passiva e você não vai precisar liquidar os ativos nunca. Então a filosofia de você investir em ações, em títulos públicos, em fundos imobiliários é a mesma filosofia de você investir em um imóvel. Você não compra ele pensando que você vai vender, você compra ele pensando que você vai viver com a renda daquele ativo, ou seja, usar aquela renda para fazer o que você bem entender, e você vai continuar com o imóvel enquanto ele tiver valor. Então, com os investimentos em renda fixa e em renda variável, o raciocínio tem que ser o mesmo. Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, e eu vejo vocês no próximo vídeo.